Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre coletâneas de contos, se vale a pena para um autor, seja ele iniciante, seja ele experiente, participar e publicar através de coletâneas de contos que outros escritores promovem, que às vezes uma editora promove com uma temática específica, né? Tem alguns prós e contras que eu quero apresentar para você mesmo tirar a sua conclusão. Eu já falei anteriormente sobre premiação literária, né, concursos literários que dão prêmios, então também é um conteúdo interessante. Eu acho que esses dois conteúdos estão um pouquinho conectados, né, porque fazem parte do mercado editorial e acabam tendo editais, acabam sendo promovidos às vezes pelos mesmos órgãos, né? Então, se você não conferiu o vídeo ainda sobre premiação literária, confere depois desse vídeo, tá bom? Mas primeiro, confere até o final desse conteúdo, e se você achar que ele merece o seu joinha, clica no like. Se merecer a sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social, tá? Então, o primeiro né, o primeiro fator que eu acho que é favorável para você participar de coletânea de contos é que é uma forma rápida e barata de você se inserir no mercado editorial. Tem muitos autores que você vai ler assim, a bio deles, eles falam que publicaram tipo 2, 3 livros autorais e participaram de 10 coletâneas de contos diferentes, sabe? Então, é uma forma de você tá publicando de alguma forma, né? Não deixa de ser uma forma de você publicar um livro, vai ser em parceria com outros autores, vai ser através de uma coletânea, mas ainda assim você vai estar fazendo parte desse projeto, então você vai estar também se inserindo no mercado editorial. Alguns leitores vão te conhecer, né? Você também vai ter assim, um portfólio seu, sabe? E vai estar alcançando novos leitores também, tá? Então, assim, e o investimento para publicar em coletânea, quando a coletânea cobra, né? Muitas coletâneas cobram para publicar em coletânea, mas ainda assim, tipo, é 1/10 do que é o publicar um livro sozinho. Se você fizer as contas, né, para você publicar seu livro, você paga um valor. Para você publicar ao lado de outros 9 escritores, supondo assim que sejam um total de 10 autores, né, vai ter aí 1/10, né, que se for dividir por cada um igualmente, né, vai ter 1/10 do investimento. Por exemplo, tem alguns contos que tem 20 autores participando, às vezes a divisão não é exata assim para todo mundo, tem um autor que escreve 2 contos e aí acaba pagando um valor diferente, enfim, sabe? Mas a questão é que você investe menos, tá? Você também tem um esforço menor, né? Ao menos esforço a curto prazo, né? Porque você não tem que escrever o livro inteiro, você escreve só um conto, né? Então vai ser também aí bem menos do que seria um romance, né? Ou até uma coletânea de contos sua, né? Enfim, e você se esforça menos, paga menos, né? E se insere no mercado editorial e ganha alguns leitores também dessa forma. Porém, um ponto contra, né? Um ponto desfavorável à publicação em coletâneas é que você depende dos editais e das temáticas escolhidas pelo organizador e pela editora, né? Então, eu, Bernardo, particularmente, estou escrevendo nesse momento um livro de terror. É um horror psicológico. Se chegar um edital, por exemplo, de horror cósmico, não é bem o que eu estou fazendo no momento, sabe? E, sinceramente, não é o que eu quero fazer no momento, né? Então, você também fica preso, né, a uma temática. E não acho saudável que você também fuja demais da sua temática para estar em coletânea, sabe? Eu vejo, às vezes, autores que publicam em coletâneas de vários assuntos, sabe? É uma coletânea de contos policiais, uma coletânea de contos de amor, sabe? Uma coletânea de fantasia, e assim vai. E, geralmente, se você o leitor que lê o seu conto, gosta do seu conto, mas ele geralmente os leitores, eles gostam daquele gênero, né? Um leitor que lê uma coletânea de contos de investigação policial, ele é do nicho que consome romance policial. Se ele vê o seu portfólio lá e vê que você escreve outros assuntos, escreve
história de amor, história de fantasia, horror cósmico, etc., ele pode não se interessar por você. E aí, sabe, diminui muito o seu alcance com isso, tá? Então, e sem falar que o esforço que você vai ter para escrever num gênero que não é bem a sua praia também acaba sendo maior, né? E o risco de não ficar bom também cresce com isso, sabe? Então, você fica à mercê, né, das temáticas que as editoras escolhem, que os organizadores escolhem, e fica também à mercê desses editais, sabe? Então, preste atenção. Às vezes, eu acho que não vale a pena você querer publicar por publicar, sabe? Querer se inserir também no mercado editorial sem ser de uma forma que de fato agregue à sua carreira, né? Agregue ao seu nicho. Eu conheço gente que faz isso, não vejo retorno para as pessoas, sabe? A pessoa escreve... Eu conheço gente que escreve fantasia e publiquei em coletâneas de fantasia e coletâneas de história de amor, sabe? Se a pessoa está fazendo isso realmente porque ela adora essas histórias e quer contar a história dela, beleza. Mas para o editor iniciante, é mais recomendável que você foque em um nicho e depois procure outros nichos, tá? Mas ter um nicho no momento inicial é muito importante, que é para os seus leitores te acompanharem, sabe? Porque o leitor, como eu falei antes, mesmo que você esteja lançando um livro seu, tá? Se você lança um livro de um gênero, depois outro livro em outro gênero, tá? Pode ser que quem leu um livro não queira ler o outro, porque ele não se interessa naquele gênero. Tem esse risco também, sabe? Então é melhor você crescer com um nicho e depois pensar em outros. E isso é umas questões também que você não escolhe, você não tem controle quando o assunto é coletânea de contos. O segundo ponto pró coletânea de contos é que você conhece escritores, conhece editoras e conhece editores, sabe? Da mesma maneira que no ponto 1 eu falei mais da questão de se conhecer, se inserir no mercado editorial e angariar público, tá? Mas você também faz um networking interessante com uma coletânea de contos. Você conhece novos profissionais, você estreita laços com esses profissionais, né? É muito importante você ter assim, algum tipo de parceria, algum tipo de comunicação, sabe? Uma boa vizinhança com seus colegas escritores, né? E também com editores e editoras, né? Com as empresas, né? As editoras, empresas e os profissionais que são os editores e editoras, sabe? Então até mesmo para você amanhã ter o seu livro individual aprovado por uma editora, se você já publicou com eles algum conto, já conhecem seu trabalho, né? Já é até um caminho de você ter um diálogo com eles que te favoreça, tá? E quando eu digo favorecer, tá, eu quero dizer favorecer no sentido íntegro da palavra, né? Do tipo, você vai ter algum tipo de favoritismo, né? Se uma editora publica algo seu porque gostou da pessoa que você é, né? E está ignorando a qualidade do seu trabalho, é um tiro no pé para todos os envolvidos, tá? Mas com certeza, né? Você, na hora de ser avaliado por esses editores e editoras, você vai estar, pelo menos assim, eles vão avaliar pelo menos com um pouco mais de atenção. Talvez você fure fila, né, de outros escritores que são anônimos, que são anônimos para aquela pessoa, sabe? Eu não vejo nada de errado. A editora dá um prazo. O que eu acho errado é a editora atrasar no prazo com os outros para te atender, tá? Você vai deixar bem claro assim o que eu estou dizendo, tá? Furar fila errado? Bom, debativelmente sim. Mas a editora geralmente dá aí um prazo de 1 mês, 3 meses para dar a resposta para cada original, sabe? E isso inclui, inclusive, né, os novos livros dos autores da casa, sabe? Então, desde que a editora cumpra o prazo com todo mundo, né, aquele prazo que ela combinou, eu não vejo nada de errado na ordem de fatores que ela escolhe, né, para avaliar ou não, sabe? É minha opinião também individual. Mas você ter esse contato mais próximo com os profissionais, né, editores, escritores, né, editoras e tudo mais, é muito bom. E uma coletânea de contos pode ser um caminho para isso também. Um segundo ponto contra
que te favorece, né, a coletânea de contos, as coletâneas de contos, é que você não tem controle nenhum sobre o livro. Então, pode ser que seu conto seja muito bom, mas um conto que foi lançado assim antes do seu seja ruim, né? O conto depois do seu também é ruim, sabe? Então você não tem assim controle. Aí, de repente, se você publicar um conto em uma coletânea que acaba sendo assim com escritores ruins, sabe? Acaba essa coletânea pode ser mal avaliada e isso pode ser uma questão no seu portfólio, sabe? Você vai ter seu esforço, ter seu trabalho e o livro acaba sendo assim, o público acaba não gostando do livro, que a escrita foi fraca no modo geral, né? E o seu conto, que é bom, está lá no meio, o seu nome está lá no meio, né? E não só na questão da escrita, você não escolhe a capa, você não escolhe a diagramação, você não escolhe quando que o livro é lançado, aonde é lançado, você não escolhe quase nada, né? Você tem seu trabalho só de enviar, né, o seu texto e trabalhar com o seu texto. Já vi gente já reclamando de que a capa da coletânea ficou feia. E aí uma outra colega escritora também falou que a capa estava feia e ela foi bloqueada do grupo, sabe? E essa que foi a postura da editora, né? Calar um escritor em vez de ouvir, né, um feedback de quem está envolvido no projeto, sabe? E essa pessoa mesmo que também achou a capa feia nem falou mais nada, sabe? Vai fazer o que também depois disso, sabe? Já viu que já não tem diálogo, né? Então, assim, lembre-se disso. Você não tem controle nenhum, né, de nada a não ser o seu texto, tá? E se a capa ficar ruim, se a diagramação ficar ruim, se os outros contos ficarem ruins, você não tem controle sobre isso. Então, tenha isso em mente, né? A solução parece você conhecer as coletâneas que aquela editora já publicou, que aquele organizador ou organizadora já publicou. Que aí você tem uma noção real da qualidade, assim, vai ser algo mais ou menos ali naquele nível de qualidade, sabe? Mas se você não conhece os profissionais, é um tiro no escuro. Pode ser que você esteja se dedicando para um trabalho que no final das contas fique bem fraco, né? Esse que é a realidade, esse que é o risco que você está correndo. Por fim, um último ponto a favor, né? E no final eu vou falar ainda mais o que eu acho que vale a pena, tá? No fim das contas, que eu acredito que é o caminho que é bom, analisando esses prós e contras. Mas um terceiro ponto a favor das coletâneas de contos é que você ainda é dono do que você escreve, tá? E isso é bom para você a longo prazo, sabe? Eu li recentemente o livro Anacrônicas, da Ana Cristina Rodrigues, e tem vários contos nesse livro que ela publicou antes em outros lugares, em revistas literárias, em outras coletâneas de conto, né? E tem contos também originais. Mas a questão ali é que você, né, no caso você, é dono do que você escreve, tá? Ninguém tira o que é seu. E o Brasil protege muito. Uma coisa boa de publicar no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, né, é que aqui no Brasil o autor é dono do que ele escreve. Então é seu. Se você quiser depois enviar para outro lugar, usar em um trabalho seu, você vai ter flexibilidade. Às vezes as editoras conseguem prender o escritor, às vezes, em assim, só a gente tem direito de distribuir esse livro, né? E aí você fica preso, né? Isso aconteceu já. A série dos Dragões de Éter estava ali com um contrato com a Leia, né? E por isso que também que o Rafael Dracon não lançou nesses últimos muitos anos, né, o quarto livro da saga dele, sabe? Mas no fim das contas, mas nunca é também um tipo de contrato que é vitalício, sabe? Eu falei dos Estados Unidos. Lá fora, por exemplo, se o escritor assina um contrato que cede por completo aquela criatividade dele para aquele projeto, acabou, né? Aquela propriedade intelectual pertence a quem tem o contrato, né? Nos Estados Unidos, eles encaram propriedade intelectual como um bem, sabe? Então, o criador do Super-Homem não era dono do Super-Homem, o criador do Thanos não é dono do Thanos, sabe? E vários exemplos assim de personagens, sabe? E de histórias não pertencem ao criador por questões contratuais. Lá
nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a editora até consegue segurar aquele trabalho por algum tempo, né? Mas jamais vai ser vitalício. E cada vez mais as editoras nem sequer incluem no contrato algum tipo de exclusividade, de distribuição de nada, sabe? Então isso é algo que você tem que também, inclusive, prestar atenção quando você assina o contrato, tá? Mas, no final das contas, é seu, tá? O seu trabalho, e você pode usar ele a longo prazo, sabe? Você pode ter mesmo, de repente, botar num site pessoal, de graça, para quem quiser ler. Você pode editar seus contos que você escreveu ao longo prazo. Eu participei de 10 coletâneas, agora eu tenho, 10 contos, posso juntar todos e publicar um livro meu, por exemplo, sabe? É possível, tá? Então, não se esquece também, no final das contas, que de novo, isso volta no que eu falei do nicho, né? Mas não é só uma coletânea de contos que vai ter um romance policial, um conto policial, um conto romântico e um conto de fantasia e uma salada de fruta com feijoada com um sorvete no meio, sabe? Então, mas se você publicou 10 contos com a temática ali que dialogue, sabe? Que dê para ser incluso num livro só, você já tem um livro que você escreveu de uma forma, né, diferente, e já angariou público nesse meio tempo. Então, isso que eu acho que é o mais importante de tudo, sabe? O seu conto é seu e você pode usar ele como você quiser no longo prazo. Por fim, o que eu acho que vale a pena eu, Bernardo, particularmente, não acho que vale a pena você pagar para publicar em uma coletânea de contos, sabe? Não é o caminho que eu escolho. É um investimento bacana, mas que você acaba tendo controle nenhum, sabe? Sobre o que está sendo feito. Você nem sabe se esse livro vai ter uma tiragem a longo prazo. Pode ser que daqui a um ano a editora decida não imprimir mais desse livro. E aí o que você vai fazer, sabe? A editora não quer mais imprimir o livro. Você não tem que fazer. Seu conto que estava lá vai ficar no esquecimento. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, né, não tem mais acesso. Você tem ele ainda por longo prazo. Mas aquele esforço de publicar naquela coletânea acaba tem o risco também de ter uma vida curta, sabe? Então, aí você acaba gastando dinheiro, investindo seu dinheiro para algo que você não tem controle, tá? Então, eu sou da opinião que você tem que focar no que você tem controle, tá? E no que for mais favorável para você. Eu, Bernardo, estou nesse momento escrevendo para uma coletânea de contos em que eu fui convidado, tá? Então não tem investimento meu financeiro, sabe? E eu aceitei entrar por conta desse diálogo com os outros escritores, né, para conhecer novos profissionais, sabe? Para estar também divulgando o trabalho da forma interessante também, sabe? Mas se fosse para pagar, para publicar, Bernardo, estão aqui fazendo um trabalho em conjunto e tal, fica tanto para cada um. Eu, Bernardo, não toparia, particularmente, tá? Então, eu analisei assim, esses prós e contras, isso tudo que eu falei, tá? E, na minha opinião, de um mero mortal, não compensa pagar para publicar dessa forma, tá? Mas se for um concurso cultural em que não haja investimento financeiro do escritor, como, por exemplo, a coletânea, a antologia do Tormenta, Crônicas da Tormenta, volume 3, né? Tiveram 6 escritores que foram escolhidos por concurso, sabe? Então, esses 6 também não pagaram nada, pelo contrário, o contrato incluía pagar a eles depois que ele fosse publicado, sabe? Então, dessa forma, né, dentro desse exemplo do Projeto da Tormenta, tem o que eu falei, sabe? Os escritores não escolheram a temática. O que eu também vou participar é uma coletânea de fantasia medieval, também não escolhi temática, sabe? Mas dialoga comigo, né? Fantasia medieval, tem a ver comigo, topei. Então, mas tendo esse tipo de caso em que o autor não paga para publicar, sabe? E é um trabalho assim de uma editora séria, como é o caso da Jambô, né, com Tormenta, é uma editora que já está há anos no mercado, décadas no mercado, já tem vários livros publicados. Essa oportunidade eu achei que foi excelente, né? E eu acredito que esses 6
escritores que foram escolhidos para essa seletiva, eu acho que se deram muito bem, sinceramente. Além, é lógico, dos escritores convidados, né, que não foram, não estão na coletânea através dessa seletiva, mas enfim, acho que nesse caso aqui, todos os envolvidos me parece que se deram muito bem nesse caso, tá? E no meu caso, né, fui convidado para essa editora para participar da coletânea, né, que no fim das contas é uma história só, no mundo só, mas cada um escreve um conto à parte. Enfim, então eu, Bernardo, recomendo que você procure coletâneas que não te cobrem para publicar e que tenham um trabalho sério, né, que já tenham publicado antes, já que você conheça os editores, conheça os profissionais envolvidos. Não sai entrando em coletânea em que te cobra um valor, na minha opinião, é mortal, e menos ainda se for uma coletânea assim, de uma editora que você não conhece, que acabou de se lançar, sabe, que não tem assim, histórico nenhum, sabe, quem são os profissionais, sabe, se for do tipo, um profissional que trabalhou 10 anos na editora e agora está lançando a editora própria, aí tudo bem, essa pessoa tem uma trajetória, sabe, se for alguém muito anônimo, vê bem, sabe, se você não conhece e ninguém conhece essa pessoa, sabe, é muito arriscado, é um tiro no escuro, você não tem controle nenhum, né, e o Bernardo sou totalmente contra você investir o seu tempo, o seu esforço e o seu dinheiro no que você vai ter controle zero, sabe, e conhecimento zero, né. Então, enfim, em resumo, né, eu acho que vale a pena coletar de contos, né, se for com profissionais que você saiba que tem um trabalho correto, um trabalho valioso, um trabalho com esmero, tá? E que não envolva investimento por parte do autor. Por hoje é isso. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sob o olhar do escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.